Neste sábado, completa uma semana, né, que o Supremo Tribunal Federal mandou suspender a plataforma X em todo o país. E nós tivemos, inclusive, né, a participação do ministro Alexandre de Moraes hoje lá no ato que foi realizado em Brasília, né, ao lado do presidente Lula. Estava também o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros do governo e também ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa questão que envolve aí toda essa polêmica que fica agora. Eu quero falar contigo, Cássio, a gente já falou dessa simbologia lá, os ministros do Supremo, os ministros, claro, do governo Lula, o próprio presidente, mas como é que fica, né? A gente, inclusive ao longo do Jornal da Manhã, falamos como fazer essa definição, Cássio, aquilo que é a liberdade de expressão e aquilo que restringe justamente para que nós tenhamos aí. Caberia o Congresso determinar isso, mas não há, ou o Congresso tomou uma decisão de não tomar decisão e vai ser assim, a Justiça vai acabar decidindo, Cássio? Marcelo, a gente tem que olhar essa discussão sob 3 aspectos. Primeiro, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, que é o artigo mais importante da Constituição, prevê a liberdade de manifestação independentemente de censura prévia. Portanto, todos nós podemos externar as nossas opiniões sem que ninguém nos censure. Em segundo lugar, apesar disso, não há no ordenamento jurídico brasileiro nenhum direito absoluto. O nosso direito termina quando começa o direito do coleguinha. Inclusive, a vida não é um direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, tanto que nós temos no Código Penal a legítima defesa. Se alguém atenta contra a sua vida, você tem direito de se defender, inclusive tirando o direito daquela pessoa para salvaguardar, para salvar a sua vida. É óbvio que é uma excepcionalidade, é uma hipótese muito além da realidade da grande maioria de nós, mas é algo que elucida o fato de nós não termos direitos absolutos. Em terceiro lugar, quem abusa dos seus direitos, obviamente, precisa ser punido. Eu tenho direito à liberdade de expressão, mas se eu atento contra alguém, se eu afeto o direito de alguém, eu tenho que ser punido por isso, especialmente quando eu o faço de forma reiterada. É isso que o Supremo Tribunal Federal tem dito. Há liberdade de manifestação, não há censura prévia, mas quando você abusa desse direito, quando você diariamente, quando você semanalmente usa essa prerrogativa para atacar os outros, para ferir os direitos dos outros, você merece ser punido. Se você não dá trela, se você não liga para essa punição, aí há o que nós chamamos de cerceamento. Mas é um cerceamento posterior, não é um cerceamento anterior. No caso do X, há uma peculiaridade. O Supremo determinou ao X que o X tirasse alguns perfis do ar, porque eles estavam cometendo esses excessos. A diretoria do X desobedeceu essa ordem judicial e descumpriu uma determinação do Congresso, portanto, uma determinação de uma lei que exige que todo provedor de internet tenha sede no Brasil. O X fechou a sua sede e deixou de cumprir, repito, e acho importante frisar, uma lei que foi editada pelo Congresso Nacional. Vamos permanecer nesse tema, Cássio, porque nós estamos em contato agora com o Solano de Camargo, que é presidente da Comissão de Privacidade da OAB, aqui de São Paulo. Solano, muito boa tarde. Oi, Marcelo, boa tarde. Você acompanhou, evidentemente, também as palavras do Cássio. Eu queria que você fizesse uma análise desse tema aí, que norteia até o nosso 7 de setembro, porque nós tivemos lá, acompanhamos aqui em Brasília, a presença do presidente e vários ministros lá da Corte do Supremo Tribunal Federal, numa demonstração aí, praticamente, de um apoio a tudo que está acontecendo em que envolve a plataforma X.
Eu acho que assim, contextualizando, acho importante mencionar que todas as decisões, elas foram proferidas no alto de um inquérito que, segundo a lei processual penal, deveria durar 90 dias, prorrogado por mais 30, talvez por mais 60, mas é um inquérito que já está fazendo 6 anos. E é um inquérito que serve, do ponto de vista técnico, exclusivamente para coletar evidências que devem depois, em algum momento, ser encaminhadas para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral. E nós sabemos que, na verdade, esse processo está funcionando com fins em si mesmos. São decisões tomadas em série, algumas delas muito polêmicas, e que o inquérito não serve propriamente para isso, O inquérito serve para encapsular evidências que nós nem sabemos se, eventualmente, o Ministério Público vai aproveitar. Tanto que, na época que a Procuradora-Geral era a Raquel Dodge, ela chegou a fazer alguns pedidos de arquivamento desse inquérito. Então, acho que antes de a gente analisar propriamente as decisões, temos que analisar que nós estamos numa situação que parece ser de um casamento em que o noivo não foi e que nós estamos comemorando uma festa onde muita coisa tem acontecido. Então, eventualmente pode ser que todas essas situações não sejam confirmadas numa futura ação penal. Pode ser que nem mesmo tenhamos uma possível ação penal. Pode ser que muitos fatos ali deveriam ser da competência, por exemplo, de juiz de primeira instância e não do Supremo. Então, toda essa situação que nós não conhecemos a fundo porque o inquérito ele na sua grande maioria, ele é sigiloso, Só algumas decisões que foram retiradas do sigilo. Nós não temos muita certeza do que foi ali apurado. Então, tudo isso gera uma situação de muitas dúvidas, incertezas e, portanto, de críticas com relação a decisões como, por exemplo, a que tirou a 4ª maior rede social do país, nas antevésperas das eleições municipais, do ar, deixando 22 milhões de brasileiros sem acesso. Então, há discussões a respeito da proporcionalidade da medida. Então, com relação ao que o Cássio mencionou, houve, de fato, um descumprimento com relação à existência de representantes do escritório aqui no Brasil. Mas também é importante mencionar os efeitos da inexistência desse escritório. Isso tem o efeito de, por exemplo, não permitir a realização de negócios locais. Então, a venda de publicidade, a arrecadação de valores, mas o efeito de uma empresa de internet que está sediada nos Estados Unidos ser acessada no Brasil não significa necessariamente, do ponto de vista jurídico, essa mesma obrigatoriedade de ter um escritório aqui, a não ser que a empresa queira fazer negócios. Então, se os dirigentes resolveram dar um passo para trás e fechar o escritório no Brasil, nós temos que ponderar os efeitos relacionados a isso, se é uma fraude à lei brasileira ou se é uma decisão empresarial relacionada, por exemplo, à enorme pressão que esses executivos locais receberam aqui. Talvez com a medida legítima fechar esse escritório, porque qualquer um que fosse representante legal hoje no Brasil do X iria sofrer pessoalmente medidas constritivas de seu patrimônio e até mesmo prisão. Lembrando que muitas empresas.com, como o caso do ChatGPT, como é o caso, por exemplo, da Blue Sky, eles são acessados por brasileiros, assim, aos milhões, e a gente não tem, até onde eu saiba, escritórios de representação aqui. Então, é uma questão sempre de ponderação. Será que faz sentido, pelo fato de eu não achar, por exemplo, um Código de Defesa do Consumidor impresso, o livrinho, a brochura, num restaurante, eu vou lá e vou demolir o prédio inteiro, impedindo o acesso, dos clientes? Mais ou menos, metaforicamente, foi o que aconteceu com a X. Solano, agora então, eu justamente vou passar para o Acácio Miranda fazer o questionamento para o senhor. Pois não, Acácio? Solano, boa tarde, tudo bem? Solano, sob essa perspectiva, olhando então essa decisão do Supremo Tribunal Federal, há toda uma discussão se de fato foi exarada no inquérito do fim do mundo, se foi em outras ações, se há judicialização ou se há o cumprimento dos procedimentos. Mas fugindo um pouco disso, indo para o conceito de liberdade de expressão que nós temos no nosso ordenamento jurídico. No seu entendimento, e eu sei que você atua na área de privacidade, especialmente na área de privacidade relacionada a essas operadoras de internet. Você acha que há, na decisão do Supremo Tribunal Federal, um cerceamento à liberdade de expressão, ou o Supremo agiu corretamente ao determinar que alguns atores que supostamente estavam cometendo excessos no exercício desse direito tivessem as suas redes suspensas?
Muito bom, boa tarde, Acácio. Na verdade, assim, não dá para saber com um grau de profundidade necessário se realmente esses 8, né, perfis cometeram os crimes, né, configurados como milícias digitais, aquela coisa toda, mas eu acho que temos que partir do pressuposto que possam ter cometido, de que possa ter havido mesmo a utilização indevida da rede social para cometer, por exemplo, crimes contra o Estado de Direito, incitação à violência, uma série de coisas. O que nós temos que ver é o efeito decorrente dessa situação. Porque por que isso está tramitando no Supremo? Então, na época, a gente se lembra, há 6 anos, o início foi por conta de possíveis atos contra a autoridade, contra as pessoas físicas dos ministros e, portanto, dali, por conta de um ofício apresentado pela Polícia Federal, que foi instaurado esse inquérito sem a requisição do Ministério Público, né? Isso foi próprio de ofício do próprio Supremo, nomeado o ministro Alexandre sem sorteio. Assim que começou, você lembra que teve até aquela censura à revista Cruzoé no começo, depois teve uma série de medidas que levou, inclusive, à prisão de parlamentar, a busca e apreensão no escritório do ex-procurador-geral, do Janot, enfim, uma série de coisas, mas especificamente com relação aos efeitos, caso nós apuremos que, de fato, depois de uma análise que deve ter sido, com certeza, feita pelo ministro, teve um uso indevido, criminoso, ilícito das redes sociais. A Constituição, ela é muito clara, né, o artigo 5º, inciso 4º, no artigo 220, a respeito de ser proibido no Brasil o anonimato, mas também, né, vedada a censura prévia, né, não é permitida a censura prévia. O que é a censura prévia? Aquela que eu acredito que a pessoa vai delinquir, então antes que aconteça a delinquência com o uso da palavra, a difamação, a injúria, né, o cometimento de crimes como milícias digitais e coisa do gênero, eu evito que se cometa o crime futuro, impedindo a pessoa de se manifestar. Então, como eu não sei se a pessoa vai ou não delinquir, eu impeço ela de se manifestar. Seria essa a censura prévia. Coisa que aconteceu, por exemplo, na Idade Média, com a Santa Inquisição, ou mais recentemente aqui no Brasil, nos anos 70, com obras artísticas, como os discos de Gil, Caetano, Chico, essas coisas que nossa audiência sabe, conhece bem. Do ponto de vista do Marco Civil da Internet, lá é muito claro que a mediação do conteúdo no Brasil é feita pelo Poder Judiciário, inclusive provocação até nos juizados especiais. Então, tenho que informar o caminho, né, o endereço eletrônico, que a gente chama de URL, se o juiz ponderar, né, o judiciário ponderar que aquilo extravasou o direito, né, de expressão e configura uma injúria, calúnia, difamação ou outra coisa do gênero, ele pode pedir para a rede social, enfim, para o provedor de conteúdo remover. Mas a remoção de conta significa uma censura prévia, indubitavelmente, porque significa que a pessoa não vai mais poder se manifestar, seja de forma ilícita ou lícita. É aquele filme, né, o Minority Report, né, aquele filme de ficção científica. Eu não sei, mas eu adivinho por conta, né, da inteligência artificial, sei lá, que a pessoa vai cometer um crime. O bloqueio de perfis é uma discussão que tem sido comentada no mundo todo. Ela tem, principalmente nas democracias mais avançadas, sendo considerada um ato de censura prévia. Você pode criminalizar a pessoa por uma opinião que ela tenha dado que cause danos, que seja um ato ilícito, por aquela postagem concreta, específica, individualizada e que tenha ali o endereço eletrônico. Quando eu tiro o perfil do ar, há discussões justamente a respeito de configurar isso uma censura prévia. E nós estamos discutindo no mundo inteiro justamente essa questão, que é uma zona cinzenta, né? Será que faz sentido, em ambientes democráticos, eu impedir a pessoa de se manifestar, ou eu vou justamente impor o devido processo legal a cada uma das postagens, onde ela pode pagar indenização, sofrer, como no Brasil a gente tem crimes por conta de difamação, injúria e calúnia. Então, me parece que quando eu determino em cascata o cancelamento de perfis de congressistas, como aconteceu no âmbito desse inquérito, de pessoas físicas ou de órgãos, talvez, de imprensa ou jornalistas, eu estou caminhando justamente para a censura prévia, que é institucionalizado hoje, não nas maiores democracias mais consolidadas, mas principalmente em estados que pregam a possibilidade, não do judiciário, mas também do executivo, de tirar a voz de opositores. Aí eu vou para o caminho justamente do Turcomenistão, de Mianmar, Coreia do Norte, Rússia e China, que também tiraram o X da tomada, e lá também os seus habitantes não podem acessar a plataforma. Muito bem, nós conversamos com o Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade aqui da OAB São Paulo. Solano, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima.